Pastor, a pedido do meu Senhor, vai ser tratado hoje aqui perante a igreja o que, na verdade, se traduz o termo verdade na Escritura, tá? E, por um outro lado, sabemos que o oposto disso seria a mentira, como Paulo mesmo aqui já tratou. E falando do texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da época, ele define que para você identificar a mentira, ou o verdadeiro mentiroso no que diz respeito à liderança, ou até mesmo anunciamentos, tá? Basta você ir e conhecer a verdade do autor, de quem é o autor disso. Porque se você conhecer quem falou isso, você vai saber se é mentira ou verdade. Então o critério sempre é isso aqui: analisar de maneira contextual tudo aquilo que você escuta, ouve do homem. Porque basta realmente você saber quem é ele, que você de fato vai saber se o que ele fala tem crédito, se o que ele diz tem algum fundo de verdade. Bom, há um outro ponto também do que Paulo tratou aqui, que a humanidade ela vai pagar um preço muito caro por acreditar que existe essa verdade no homem, que eu vou tratar hoje aqui, o que é antibíblico, tá? Não há verdade nenhuma no homem. Tudo que está no homem é relativo, é em partes. Não pode se dizer que é a verdade no homem, porque você está contra a Escritura. Porque a verdade é um atributo, é uma virtude que só cabe a Deus. Mas eu vou chegar nesse ponto. Mas em compensação, aproveitando que eu estou falando disso, Paulo, quando vai entrar no mérito do anticristo, da sua ordem, do seu sistema, e que o diabo, na verdade, ainda vai operar por essas estruturas que o anticristo vai governar, ele deixa muito claro que a humanidade vai pagar um preço muito sério, muito caro, do que diz respeito à vida, do que diz respeito à civilização. E qual é o preço que ela vai pagar? Ou diríamos, o que levará ela a pagar esse preço tão caro, que eu não vou entrar muito no mérito do que ainda vem aí. O fato dela ainda acreditar que da política, do homem ainda pode vir coisa boa. Esse é o verdadeiro fator, ou a isca de atração, que a humanidade agora, nesse momento, está caminhando para um abate, para uma escravização total. O fato deles olharem ou acreditarem nisso, que ainda exista alguém aqui nesse mundo que vai mudar esse cenário, que ainda exista nesse mundo alguma coisa que seja boa. Porque o bom crucificaram, mataram e soltaram o bandido. Isso há mais de 2000 anos. E agora iria ser revertido essa situação de caráter, de moral, do que diz respeito ao homem atual, ao homem contemporâneo, de forma nenhuma, e eu falo com lógica, eu falo com fatos históricos, tá? Porque o que se confirma aí nesse mundo é que mais nada que há nele presta, são só expressões. Mas Paulo deixa claro que o anticristo vem para quem? Para quem gosta e aceita a mentira. O anticristo vem para quem? Para quem renuncia à verdade, para quem nega a veracidade dos fatos. O anticristo vem para estes que têm a seguinte opinião: que verdade dói, que verdade tem um custo, por isso eles se renunciam a ouvir ou até mesmo estar a par e a conhecimento. Então o mundo vai pagar um preço muito caro por acreditar no homem e achar que ainda existe alguma coisa boa nele. Bom, o que o senhor é diferente disso agora aí, pastor? Que eu não me baseio em mim mesmo para falar de fé. Você não precisa saber da minha vida ou o que eu sou, porque tudo que eu vou te falar aqui vem de alguém melhor do que eu. Não que eu esteja me colocando numa posição melhor que a deles. Não, de forma nenhuma. Não acredite em mim também. E se você vier acreditar no que eu estou falando, é porque aquilo que eu estou falando é com base naquele que provou ser bom. E a igreja está amparada nele e na obra dele, a do Cristo. Agora, se eu viesse a me amparar, a falar sobre fé de uma coisa que eu vivi, que eu acredito, que eu acho que é certo, que é bem a questão do coach,
Aí você realmente podia levantar as orelhas e falar, opa, vamos ficar esperto com esse cara aí, porque ele está vendendo, né, a ilusão, ele está vendendo a própria imaginação dele. Mas em compensação, pela igreja não estar fundamentada em razões, mas na revelação do próprio Deus, aí é outro papo. Para falarmos de fé, falamos com base naquilo que ele provou de si mesmo. Então, nesse momento, é o que difere o que vai acontecer aqui do que está acontecendo lá fora. No que apoiamos a nossa fé. Em quem apoiamos a nossa fé. E se de fato conhecemos, né? E o que eu espero do meu Senhor é que nem eu e nem você venhamos realmente a pagar por esse pecado, por achar ou acreditar que o homem é alguma coisa. Porque é exatamente isso que Paulo, em 2 Tessalonicenses, está ensinando com essência. O anticristo vem para a gente desse tipo. Bom, entrando nesse mérito da verdade, como um termo bíblico, como ela se traduz? O que isso importa para você, tá? Vamos imaginar, deixa eu falar isso antes, que a situação para você esteja muito feia lá fora. No sentido que você esteja numa posição de estar desacreditado de tudo e de todos. Que na verdade é o que eu acho certo agora, com base no homem e que enxergamos nele. Bom, quando você se direciona diretamente para Deus e para os assuntos específicos da sua vontade, da sua obra, dos seus decretos, você está invertendo essa questão de valores e de concepção. Por quê? Porque ele não pode ser confundido com um homem. Ele é ele mesmo. Então, quando eu me direciono para ele e para a fé que ele revela, o meu entendimento é que ali está a minha cura, que ali está a minha libertação. Porque se eu não posso encontrar no homem aquilo que eu preciso, pela desgraça da corrupção, a minha esperança é que nele eu encontre isso, o amparo da verdade, da orientação, da formação disso, do que você precisa crer, ser e viver. Que não é sistema filosófico, é a revelação dele. É que eu disse para vocês, então quando a gente vem para um culto, para um momento como este aqui, onde nós direcionamos as nossas convicções, a nossa razão, o nosso coração, a nossa alma, para ouvir falar dele com fatos que se confirmam nele, a nossa esperança é essa, que é o momento da verdade, que é o momento da nossa consagração, porque tudo que ouvirmos diretamente dele e que se comprova nele, nós podemos dizer que é verdadeiro, porque não tem influência humana no que ele foi capaz de ser. E isso é teologia, isso é ciência. O que Deus comprova ser em ação. É disso que nós estamos falando aqui. Agora, se por um lado, lá fora, você está desacreditado com isso, com o homem, com a tua situação em relação a eles, ou até com você mesmo, mas para com a fé, também você tem que justificar em que momento, em que circunstância, em que ponto da tua vida Deus te decepcionou e falhou. Porque eu não posso dizer que ele é mentiroso, eu só posso dizer que ele é verdadeiro. Então alguma coisa está errada. E o que está errado aí? Você fez errado. Porque eu vou te entender que você não tem prazer mais nenhum em conviver e se relacionar com esse mundo e com os homens que estão ali. Como disse, eu também. Mas do que diz respeito a ele e à fé, eu te pergunto, por que isso é o mesmo? Porque ao mesmo tempo desacreditado com o homem, você também se desacredita inteiramente no que diz respeito a Deus e à sua vontade. Porque alguma coisa está errada com você. Porque para você poder justificar a tua frustração, a tua decepção, a tua desistência, você tem que provar um erro, meu filho.
Você tem que apontar algum erro nisso. No que ele é, no que ele provou ser, no que ele disse, alguma contradição, algum erro. E você não tem. A única coisa que você pode falar é que quando você olha para o espelho, você não aceita como ele te fez. E lembrando, não foi ele, foi teu pai e a tua mãe. Briga com eles, é genética. É simples. Mas esse é o ponto. Eu olho e vejo essa frustração aqui, essa decepção em vocês, direcionada de maneira injusta para aquele que comprovou ser o contrário de uma mentira, de uma fraude, de um engano. Que pelo contrário, a verdade de Deus prega amor, a verdade de Deus prega misericórdia, a verdade de Deus prega justiça. Mas talvez para alguns aqui até entendo por que a tua frustração com a fé. Porque talvez você não esteja recebendo dele ou ouvindo dele o que você quer. Então toma muito cuidado. Aqui não é a tua casa, aqui não é a tua família. Este lugar aqui, não confunda ele com os outros que você já entrou. O fato é que aquilo que nós não podemos encontrar no homem, nós encontramos nele e ele prova.